pessoal, professora Elida Bogé, aqui de Biologia, de volta, né, nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Educação, tá? Nesse projeto aqui preparatório para o Enem, para o vestibular PAS, o EMA, tá bom? A gente vem aí numa sequência aí de exercícios, né, que a gente está aqui discutindo, respondendo. Estudem, eu peço sempre que estudem, revisem, né, no material que está no link, tá bom? E a gente vai dar continuidade, a gente já começou aqui as questões do Enem, e a gente vai entrar agora aqui na questão 65 do Enem 2020, tá? Que fala que as plantas, em sua fase de crescimento, necessitam de grande quantidade de carbono, sequestrado pela fotossíntese, para a produção de biomassa, né? Então, à medida que a planta cresce, ela vai demandando carbono para si. O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado quando? Quando eu reciclo papel, né? Na reciclagem de papel, o próprio texto, né, da questão que vem falando assim, em que situação o carbono é sequestrado, já diz que essa não é a melhor opção, né? Que situação que o carbono é sequestrado com eficiência, com o crescimento da planta, né? Quando a planta demanda para aumentar uma parte sua, né? Parte aérea, raiz também. Então, reciclar papel, acho que não responde, né, sobre o sequestro de carbono. Mantendo intactas florestas nativas, bom, o sequestro de carbono vai estar acontecendo, né, quando se mantém a floresta nativa intacta. Porém, a questão está perguntando sobre o aumento desse sequestro, né? Qual é o contexto do aumento desse sequestro? Então, neste caso da letra B, a gente está falando de uma coisa que se mantém constante, né? Não aumenta nem diminui. Letra C, fazendo replantio das áreas degradadas. Bom, se eu tenho uma área, né, que não está tendo nenhuma demanda por carbono, mas aí eu começo a replantar, e aí as minhas plantas começam a crescer, elas estão, sim, aumentando, né, esse sequestro, essa demanda de carbono do ambiente, né? Então, acho que a letra C, ela está aqui atendendo bem o que pede a questão. Mas vamos ver a letra D, que fala, evitando a queima de madeira e de áreas de floresta, acho que é a mesma coisa, né, da letra B. Né? Então, quando eu evito, eu estou mantendo aquela situação ali constante, eu não estou nem aumentando, né, nem diminuindo a demanda pelo carbono. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativos. Também isso aqui não, nem fala dessa dinâmica de carbono necessariamente, né? Então, letra C, fazendo replantio das áreas degradadas, tá? Letra C aqui. Questão 66, Enem 2021, né? Os organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos de carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Né? Então, está falando aqui de um jogo complementar, né, de carbono-oxigênio entre organismos autótrofos e heterótrofos. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético. Quando eu falo de catabolizado, gente, eu estou falando de quebra, tá? Quando eu falo de anabolismo, eu falo de síntese de substância. Quando eu falo de catabolismo, eu estou falando de quebra. Então, ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, que podem funcionar como combustíveis ambientais, certo? Então, eu quebro moléculas, eu catabolizo, produzindo compostos secundários que podem funcionar como combustíveis, tá? O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais o processo metabólico associado a combustíveis a gente estava falando do catabolismo,
de substância que vira um outro negócio que pode ser usado como combustível. Então, esse combustível está vindo de uma quebra, de um catabolismo. Então, o processo metabólico não pode ser uma síntese, né? Síntese não é o oposto da quebra. Então, não pode ser uma fotossíntese, por exemplo, né? Por vários motivos, inclusive por ser uma síntese. Então, letra A está fora. Letra C também está fora, porque é quimiossíntese. Não deixa de ser uma síntese. E eu estou procurando um metabolismo que fale de quebra, de análise, né? Que é um outro termo que a gente pode utilizar. Síntese e análise. Respiração aeróbica. Bom, mas a gente está falando de um contexto, aqui, ó, fala de ainda outros compostos orgânicos catabolizados pelos seres de menor rendimento energético. Quando ele falou de menor rendimento energético, ele não falou à toa, tá? Ele está chamando a atenção para a necessidade de se fazer uma comparação aí. Quando eu encontro metabolismos que fazem análise, né, quebra, eu já consigo responder a questão? Não, porque a questão me traz aqui, ó, 2 metabolismos de análise, a fermentação e a respiração. A respiração também promove uma quebra, né? Ela pega a molécula, quebra e transforma em gás carbônico e água. Molécula de glicose, né? Quebra na presença de oxigênio, quebra, transforma em gás carbônico e água. Só que, quando ele fala em menor rendimento energético, aí ele me ajuda. Por quê? Porque a respiração tem um maior rendimento energético do que a fermentação, que é a letra B, né? A gente passou por cima dela. A gente falou da fotossíntese, foi para a quimiossíntese, foi para a respiração, tá? E comparou agora a respiração com a letra B aqui, ó, fermentação. A fermentação, ela é um catabolismo de menor rendimento energético, tá? Então, a letra B responde, a letra E, né? Portanto, ficou faltando a gente falar sobre ela. A fosforilação oxidativa, ela é uma fase, é a fase final dentro da respiração, né? Então, ela é uma parte do metabolismo, né? Então, ela também não atende a questão, de modo que a resposta fica com a fermentação, letra B, tá? Enem 2019, atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos, para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado, e uma de proteína. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Então, supostas fontes de nutrientes de 5 dietas distribuídas nesse quadro aqui, dietas de 1 a 5. Vamos ver aqui o que cada nutricionista recomendou aqui, né? Então, dieta 1, fonte de carboidrato, azeite de oliva, fonte de ácido graxo, peixes, fonte de proteína, carne. 2, fonte de carboidrato, carne, de aves, né? Fonte de ácido graxo insaturado, mel, fonte de proteína, nozes. Então, cada um aqui, cada dieta aqui tem o seu conjunto aqui de recomendação, tá? A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ó a sequência, ó. Carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é a... Então, carboidrato, quem foi que sugeriu corretamente, porque conhece a função de cada alimento? A dieta 1, carboidrato, azeite de oliva? Não, gente, azeite de oliva não, é ácido graxo insaturado. Carboidrato não, tá fora a dieta 1. Carne de aves? Não, proteína, né? Carne, proteína. Eu estou atrás de carboidrato. Então, 2 está fora. 3, nozes.
carboidrato, certamente tem, mas não é o principal, né? As castanhas, elas também são fontes de ácidos graxos insaturados. Então, mel, né, atende melhor à demanda de carboidrato, tá? Então, a gente tem aqui as possibilidades 4 e 5. Vamos ver o próximo grupo de alimentos, ácidos graxos insaturados, né? A dieta 4 fala de azeite de oliva e a dieta 5 fala de carne de boi. Carne de boi, ácidos graxos insaturados, carne de boi tá mais para proteína, né? Tá mais para proteína, não. É uma fonte de proteína, né? Se a gente está relacionando aí os grupos alimentares, é uma fonte de proteína. Então, o azeite de oliva, sim, tem ácidos graxos insaturados. Então, a dieta 4, certamente, ó, só para finalizar ali, proteína, carne de aves na dieta 4 e na dieta 5, né, foi invertido, azeite de oliva. Então, a dieta 4 é a que está melhor aí respondendo, né? Letra D, 4. Questão 68, Enem 2019. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por que processo, né? Por osmose, por envolver apenas o transporte do solvente? Não, né? Não foi só o solvente que foi transportado para dentro da batata, senão a batata não teria ficado salgada. O sal, que é o soluto, foi. Então, letra A está fora. Por fagocitose, bom, a fagocitose é o processo em que a célula vai lá e engloba, né, uma partícula, né, e coloca para dentro de si. Então, a fagocitose não se aplica nesse caso aqui, né? Não teve as moléculas da batata, elas não foram lá, as moléculas não, gente, a célula. As células da batata não foram lá fora e envolveram cada pedacinho de sal e colocaram para dentro de si. Então, não é esse o processo. Exocitose, muito menos, que a exocitose já é o movimento contrário, é quando tem a partícula dentro da célula e a célula expulsa, né, essa partícula. Então, é o movimento contrário da fagocitose. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água. Então, a pinocitose é um movimento semelhante ao da fagocitose, só que para partículas líquidas, né? E difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Então, o que aconteceu quando a batata ficou salgada? O sal, né, presente na solução externa, né, a batata, ele foi transportado para dentro das células da batata, né, por um transporte passivo, um transporte facilitado, né, por proteínas. E assim, a batata foi tomada por aquele sal, né? Então, houve uma difusão, um transporte que ocorreu a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais hipertônico, onde é que tinha mais soluto, onde é que estava mais concentrado? Fora da batata, para o meio mais hipotônico, que era dentro da batata, tá bom? Então, a resposta é a letra E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor de um gradiente de concentração, ou seja, saiu do mais concentrado para o menos concentrado, tá? Questão 69, Enem 2018. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, Psídio guajava, por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos.
é importante frisar essa expressão aqui, ó, como padrão específico. Qual é o padrão específico da goiabeira? 22 cromossomos. Qual é o padrão específico da espécie humana? 46 cromossomos. Qual é o padrão específico da mosca drosófila? 4 cromossomos. Então, é importante frisar, tá? Essa expressão, padrão específico. E quando a questão não disser nada, só falar, a espécie tal tem tantos cromossomos, ela está falando sobre o padrão da espécie, tá? Quando ela não disser nada, ela também vai estar falando sobre o padrão da espécie. Aqui, a questão fez questão de reforçar, né? A organização da célula do gametófito feminino, saco embrionário, das flores de angiosperma, é complexa, sendo formado por um conjunto de 8 células, que após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides, e o tecido de reserva da semente é triploide. Então, vamos lá. As somáticas são diploides. Aí ele falou assim, ó, o padrão específico da espécie. Padrão específico da espécie. Então, a célula diploide dessa espécie vai ter o quê? 22 cromossomos, né? As nossas células diploide não apresentam o nosso padrão específico, 46 cromossomos, pois pronto. Da mesma forma, aqui com a goiabeira. Aí a gente vai ter células que após a fecundação elas vão estar triploides e vai ter células que elas vão estar haploides, que geralmente são os gametas, né? Então, vamos ver aqui o que a questão pergunta. Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera? Quem é a oosfera? É o gameta aqui, ó. A oosfera é o gameta. O zigoto aqui, ó. O 2N, né? O diploide, a parte diploide e o endosperma. O endosperma, neste caso aí, né? Tá se referindo à fecundação que resultou em uma célula triploide, né? É a parte lá nutritiva da semente. Então, aqui, ó, se meu padrão específico, minha célula diploide é 22, quanto é que vai ser aqui o meu gameta, minha oosfera? 11, né? E quanto é que vai ser aqui o meu endosperma aqui, triploide? 33. Certinho? Então, como a questão está falando respectivamente oosfera, então a oosfera vai ser, para responder, né? Vai ser o primeiro. Zigoto, o segundo. Então, a questão aqui, ó. Quem traz aqui 11 em primeiro lugar é a letra B, D e E. Quem traz em segundo lugar 22 é a letra B, a D e E também. Porém, em terceiro lugar aqui, 33, somente a letra B, né? Então, a resposta sobre essa fecundação aí, tá? É 11, 22, 33, letra B. Na questão 70, Enem 2017, sabendo-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, foi realizado experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados no gráfico. Então, questões de gráfico, gente, costumam ser muito mais fáceis, né, do que as outras questões, porque as informações estão todas assim dispostas, muito bem claras,
né, visualmente, a gente só vai tendo a calma de interpretar, né, olhar cada elemento que o gráfico traz, que a gente consegue responder a questão. Então, olha só, esse gráfico, ele traz 3 temperaturas diferentes, né, e 2 situações de pH diferente. Uma ácida, né, menor do que 7, e uma básica, que são pHs maiores do que 8, certo? E isso, ele mostra o desempenho, né, das enzimas nessas condições, nesses grupos. Vamos lá. Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que o aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Vamos ver aqui, ó, logo, né? Então, vamos pegar aqui, vamos fixar numa temperatura. Vamos fixar na temperatura 10 graus. Então, vamos pegar 10 graus de pH menos do que 7, pH ácido, e vamos pegar o 10 graus ali do pH básico, tá? Maior do que 8. Olha só como ficou a atividade enzimática. No mesmo 10 graus, ou seja, na mesma temperatura, o pH básico, ele mostrou uma atividade enzimática melhor do que o básico, né? O ácido mostrou um desempenho maior do que o básico. Na temperatura 20 graus, tanto de um quanto de outro, o ácido mostrou um desempenho melhor, certo? Na temperatura 30 graus, o pH ácido mostrou um desempenho maior. Então, independente da temperatura, sempre quando o pH era ácido, o desempenho estava melhor. Então, vamos lá. Letra A, aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Não. O pH mais para baixo é que a enzima fica melhor. A temperatura baixa, 10 graus, é o principal inibidor de enzima. Não. Temperatura aí não fez diferença quando a gente compara os pHs, tá? Letra C, ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação. Também não, né? Não é que reduz a quantidade de enzima necessária, não tem nada a ver. A quantidade de enzima é a mesma para todo mundo. O ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Aí sim. O ambiente básico, ele dificulta que o substrato seja trabalhado pela enzima, certo? E a letra E, temperatura ótima de funcionamento da enzima é de 30 graus, independente do pH. Não. Toda vez que o pH aumentou, o desempenho da enzima sempre acabou caindo, né? Foi menor. Então, letra D é a resposta, tá? A gente para por aqui, estudem, revisem, tá bom? E depois a gente continua aí resolvendo outras questões do Enem.